Olá pessoal, vamos para a nossa primeira aula no software Eberic 2020. O nosso projeto, que será desenvolvido ao longo das próximas aulas, é o projeto que já foi apresentado naquela aula anterior, de um sobrado, onde fizemos o cálculo do pré-dimensionamento de pilar, viga e laje desse projeto. Então aqui temos o projeto de arquitetura, aqui a planta do pavimento térreo com os estacionamentos, a planta do pavimento tipo com os 4 apartamentos por andar e aqui fachadas e cortes mostrando quantos níveis temos no nosso projeto. Pavimento térreo, que vai ser a nossa viga baldrame. Aí tem o primeiro pavimento tipo, o segundo tipo, o terceiro, quarto, quinto e sexto. Temos a cobertura, a casa de máquina, o reservatório intermediário ali e o nível do reservatório, que é a parte da tampa. Então, ou seja, no software a gente consegue trabalhar esse sendo o nível reservatório e esse sendo o que a gente chama de intermediário, para não precisar criar um outro nível no nosso software. Lembrando que alguns softwares têm limite, alguns para 6 níveis, então não conseguiria fazer esse projeto. Porém, esse software que vocês têm em mãos, ele é livre para essa quantidade de pavimentos que nós vamos desenvolver ao longo dessas próximas aulas. Como foi feito o pré-dimensionamento? Só relembrando o que fizemos na aula 3 e 4, tínhamos definido o pré-dimensionamento dos elementos desse projeto, pegamos o pavimento tipo e aqui definimos o contorno das vigas, das lajes, algumas paredes que vão ser apoiadas sobre a laje e a definição das áreas de influência para o cálculo do pré-dimensionamento dos pilares. Aqui tínhamos feito até uma separação de contorno das nossas lajes para definir quais lajes são engastadas ou apoiadas, a quantidade de engastamentos que tem na nossa laje. E por fim, podemos fazer uma limpeza no projeto, programando umas linhas de eixo que facilitam muito no nosso lançamento no Eberic. Não é obrigatório, mas isso ajuda muito no lançamento de vigas e de pilares. Então, nesse início, nós vamos fazer projetos onde já iremos definir essas linhas de eixo, que é uma linha que está no centro da largura de cada viga, e a predisposição dos pilares que foram pensados para que pudesse ter sido feito esse pré-dimensionamento dos pilares. Os cálculos nós tínhamos encontrado nessa nossa aula anterior. Para os pilares, grande parte dos pilares 20 por 40, alguns ali na parte mais central 20 por 55, 20 por 60, 20 por 50 e assim por diante. É claro que nós vamos padronizar um pouco mais do que está aqui, Aqui tem 20 por 40, 20 por 50, 20 por 55, 20 por 60, 20 por 25, 20 por 18. Então isso vai ser padronizado e vale ressaltar que o próprio projeto de arquitetura já me propôs algumas dimensões de pilares até pela questão estética. Olha lá, alguns detalhes em vista dos nossos pilares. Então, na própria arquitetura já tem uma prevenção aqui de onde será posicionados os pilares, tanto é que seguimos essa questão e, consequentemente, as dimensões. Então, essas dimensões facilitam muito para que nós possamos fazer uma padronização para que grande parte desses pilares tenham dimensões iguais, e, consequentemente, atenda a nossa arquitetura aqui. Então, qual o primeiro passo antes de ir para o software? Essa parte inicial é até mais importante porque se você levar o desenho para o software o mais completo possível, o mais detalhado possível, em cima daquilo que ele precisa, e não em cima de coisas que não são necessárias, você vai conseguir ter uma velocidade muito maior de lançamento e evitar possíveis erros. E o que seria isso? Seria o que eu acabei de comentar, linha de eixo.
Predisposição dos pilares, limpeza da arquitetura, retirando textos, layouts, cotas, tudo aquilo que pode ali influenciar negativamente dentro do nosso software, porque quanto mais informação, mais linhas tiverem, mais carregado vai ficar o nosso desenho, mais complicado vai ser de encontrar as ferramentas de captura, os pontos corretos de lançamento e, além de tudo, pesar o nosso arquivo, né? E isso é um problema que pode acontecer ao longo do lançamento. Então, para isso, eu passei alguns arquivos para vocês lá dentro da nossa semana 9, que foram já esses arquivos limpos da arquitetura. Então, abrindo aqui, temos esses 3 arquivos. Esses 3 arquivos as plantas de cada pavimento limpas, né? Então temos aqui a planta de cobertura, a planta do pavimento tipo e a planta do pavimento térreo. Como que foi feito isso? Dentro do nosso projeto de arquitetura, depois de definido quais seriam os nossos pilares e as nossas vigas, foi pego essa planta, né? Pega essa planta, copia ela e começa a trabalhar em CAD com a limpeza, né? Você retira todas as cotas, os layouts. Você pode também trabalhar com a questão de travar aqui os layers para ficar mais fácil até de deletar, né? Vamos lá, se esses são layers de layout, se eu, por exemplo, desligar, né, o layout ou bloquear o layout, eu consigo, de uma maneira mais prática e rápida, limpar a minha estrutura. Aí é questão de CAD. Então, cada um tem o seu nível de conhecimento de CAD, então vai conseguir ter uma velocidade maior ou menor na hora dessa limpeza, certo? Então, eu aconselho sempre fazer isso aqui. É claro que o arquivo que eu passei para vocês já está limpo, né? Já está limpo, então já facilita esse nosso processo. Essas portas, pode explodir elas, né? Ou por elas estarem assim, pode entrar no bloco delas e dentro do bloco você apagar aquilo que não é necessário, como nomes, e deixar apenas os contornos se forem úteis, senão pode simplesmente deletar essas informações, certo? Então, com isso, a gente consegue limpar a ponto de ficar uma estrutura parecida como essa. É claro que a diferença é que essa aqui já foi incluído as linhas de eixo, que seria o quê? Você definir qual que é a espessura aqui dessas nossas paredes, 0.15, e aí você utilizando um offset ou um copy 0.075, que é a metade da nossa parede, começar a criar essas linhas de eixo que vão facilitar e muito o nosso lançamento de vigas futuro. Então, eu poderia fazer isso até aqui, ó, nessas linhas de contorno, para que eu possa ter todas essas linhas. Todas as paredes do pavimento térreo também poderia fazer isso, né? E depois começar a unir essas linhas ou com o chamfer ou com o extend e trim. Então eu poderia ir fazendo esse tipo de serviço para que ao fim eu tivesse aqui, ó, todo o contorno de linhas de centro que poderiam facilitar e muito o meu processo futuro de lançamento de elementos estruturais. Fazendo esse processo, eu tenho isso aqui. Claro que aqui eu mudei o layer para a linha de eixo, para ficar fácil a gente entender isso. Se quisesse apagar as linhas de eixo posteriormente, é possível. Então foi passado toda a linha de eixo, até onde não tem parede, no entanto, mas que já me lembra como é a parte superior do nosso projeto, né? Então poderia ter essas vigas, como poderia também não lançar essas por enquanto, deixando apenas para os pavimentos superiores.
Mas eu sempre tento colocar o máximo possível, porque dentro do software você já vai ter informações na maior quantidade, mesmo se for algumas informações dessas inúteis no processo. E para o pavimento tipo, a mesma coisa, limpar essa nossa arquitetura. Então eu posso pegar essa planta, copiar ela no canto e começar a eliminar cotas, textos, portas e assim por diante, fazendo uma limpeza geral aqui da minha estrutura, deixando apenas aquilo que interessa, certo? Apenas a parte de paredes, e depois a gente faz uma cópia aqui de 7,5 cm, né, para a obtenção das linhas de eixo das paredes. Então, com isso é possível eu unir aqui, né, ou com chamfer, ou com extend, trim. Então, ferramentas que auxiliam no CAD esse tipo de união entre as linhas, certo? Vamos lá, vou unindo. Então, isso aí novamente é questão de CAD, então fica a critério de cada um. Existem aqueles que não têm nenhuma familiaridade com o CAD, e aí infelizmente não vai poder fazer esse processo, porque sim, se tornaria muito complexo para quem não tem esse conhecimento. Então poderia simplesmente fazer o lançamento no software BERIC sem essas linhas que ajudam muito, porém não são obrigatórias a serem definidas. Então é uma opinião minha, uma sugestão que eu dou por experiência, que isso facilita e muito o lançamento das vigas posteriormente. Ainda mais nesses casos onde pilares e vigas não têm as mesmas dimensões de largura. Pilares de 20 de largura, vigas de 12. Então, para poder encontrar as faces dessa viga, muitas vezes se torna algo um pouco mais complicado no software, se eu não tiver uma linha guia ali, que no caso uma linha de eixo, que me auxilie isso. Então, lá, ao fazer essa limpeza, retirei até algumas portas que atrapalhavam, embora isso não era necessário, daria para fazer sem isso. E aqui eu tirei até as paredes, colocando apenas a linha de eixo, para justamente eu lembrar aqui que não vou fazer viga nessas paredes, apenas vou distribuir as cargas referentes a elas, certo? Então, ao fazer isso, eu fico tendo essa planta do pavimento tipo, essa planta do pavimento térreo. Eu acabei fazendo uma para cobertura, mas poderia ser a mesma da do tipo, porque não tem muita alteração. Mas o que eu fiz? Eu tirei ainda algumas paredes internas para ficar mais claro ainda que a cobertura é apenas o contorno aqui da nossa arquitetura, com exceção da parte central, onde ainda tem a parte de casa de máquinas e reservatório. Então essas três plantas vão me auxiliar e muito. E vale ressaltar que eu tenho que lembrar a espessura da minha parede, que é de 15. Isso vai ser importante no futuro. Então, ao pensar nessas plantas limpas e salvas com nomes separados, para que a gente possa importar isso para o software, um para cada pavimento, a gente já pode partir para o lançamento inicial no software. Aqui eu coloquei, só para ajudar um pouco no processo de lançamento, aquele 3D da arquitetura e um 3D da estrutura pronto, que é um produto resultado do software. Então o software faz isso aqui automático, ao final do processo de lançamento, você consegue exportar isso para qualquer software de desenho, né, porque ele exporta tanto no formato DXF, entre outros, como também ele exporta em formato BIM, né, em IFC, onde pode ser importado ali para Revit, para CAD, para SketchUp e diversos outros softwares afins. Então esse aqui era mais para auxiliar, porque nós vamos lançar essa quantidade de níveis e é o nosso próximo ponto a discutir. Quais os níveis e quais as alturas de cada nível que a gente tem que lançar no software.
Então vamos lá para o software, a todo momento eu vou voltando aqui para a gente poder definir isso aqui e na própria arquitetura. Então abrindo aqui o WebEric 2020 Pro, que é o software que vocês têm aí em mãos, quando você abre, já vai abrir direto aqui para a criação de um novo desenho. Eu já tinha aberto e fechado. Então, quem já abriu e está com essa tela, vai em arquivo, novo e nova edificação. Quem abriu pela primeira vez já vai cair direto nessa pasta, então nem precisa ir em arquivo, nova edificação. Já vai aparecer aqui, onde você vai dar um nome ao seu projeto. Então eu vou colocar aqui, né, no meu caso, aula 1 WebEric. Vou mudar a pasta onde eu vou salvar, então escolham sempre uma pasta para não esquecer. Então lá, eu posso salvar onde eu quiser. Então no caso eu vou salvar aqui como aula 1 dentro da nossa pasta da disciplina. Então vai ficar, olha lá, aula 1, pasta aula 1, e esse arquivo vai ficar salvo lá dentro. Feito isso, pode dar um nome, um título, mas normalmente eu nem preencho isso aqui, e aqui também não. Então só avançar, e aí sim vai cair no segundo passo e último, que é a definição dos pavimentos. E aí que é importante, o lançamento de pavimentos no software de estrutura é diferente um pouco do lançamento, por exemplo, em arquitetura. Por quê? Os nossos níveis começam desde o primeiro, que é a baldrame, que é aquela viga que fica em contato com o solo. Então, se eu abrir aqui o nosso projeto de arquitetura e abrir aqui um corte, temos aqui um corte, a gente pode perceber que meu projeto tem o pavimento térreo aqui, que é o estacionamento, e depois começa tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, 5 e 6. 6 pavimentos com apartamentos e depois uma cobertura, casa de máquina e reservatório. Então, como eu devo lançar no software? Eu devo lançar cada um desses pontos aqui com essa descrição. Só porque eu vou ter o meu primeiro. Então, aqui vai ter um primeiro nível, que é esse nível aqui, que normalmente a gente chama ele de térreo ou baldrame. Eu vou chamar ele aqui de baldrame, mas você pode chamar de térreo ou o que seja. Então, deixei aqui como baldrame. Então, temos o pavimento baldrame, aí temos o pavimento tipo 1, tipo 2, tipo 3 e assim por diante. E o que devemos lançar como altura? Então, voltando para o software, vamos lançar aqui como baldrame. Qual seria a altura dessa baldrame ou do térreo? Vou colocar térreo até para gerar mais dúvidas em relação a essa altura. Se eu coloco como térreo, que altura eu devo colocar aqui? Você vai ser induzido ao erro na vontade de colocar essa altura, sendo essa altura total aqui, de 2,10 mais 1,53, ou seja, 3,63. Então, essa vai ser uma indução que vai acontecer, olha lá, 3,63. E não é assim que a gente lança. O pavimento térreo ou baldrame é esse nível dessa viga. Então, quando a gente lança ele, a altura que a gente lança é a altura abaixo do nível que estamos lançando. Então, a gente tem que evitar essa confusão entre o que é pilar e o que é viga. A gente lança o nível final, ou seja, aquele nível que eu estou lançando, o nome que eu estou dando para aquele nível, é aquele nível de viga. E os pilares que chegam ali, os pilares que vêm de baixo até estar em contato com ele. Então, parando para pensar na baldrame ou térreo, o nível que eu tenho aqui é o nível do arranque daqui para baixo. Então, qual é o tamanho do meu bloco, do arranque desse bloco, para que tenha aquele contato com a fundação? É essa altura que a gente tem que lançar. Então, essa altura é uma altura variável que você define. E se você definir um valor que não é suficiente para a dimensão dos blocos que vão acontecer ali, vai dar um erro e sem problema. Você pode alterar isso a qualquer momento
aumentando essa altura, caso a altura que vocês tenham proposto não for a altura ideal. Voltando aqui para o 3D, para ficar mais claro isso, a altura que a gente lança é essa altura que tem que estar entre esse ponto e a base do bloco. Tirar esse bloco aqui. Tirando esse bloco, olha lá, é como se eu estivesse definindo apenas o arranque. O arranque, é claro que o concreto não vem junto, porque é o bloco ali dentro, mas vamos pensar na ferragem. Ó. O arranque vem até aqui. Por quê? A ferragem dobra dentro do bloco, sobe até na face superior da minha viga baldrame. Então, toda essa altura aqui, ó, é a altura que eu tenho que definir no software. Tá vendo? Para esse bloco, deu apenas 1 metro. Podem haver blocos maiores que necessitem de uma altura maior. Então, se eu defino apenas 1 metro, para aqueles blocos que tiveram dimensões maiores, esses blocos não vão ser carregados, não irão passar, e aí vai ter um aviso de que esse bloco não cabe ali dentro da dimensão proposta. E sugere um aumento, aí você pode aumentar para 1,5, 2 metros, assim por diante. Para um prédio como esse, quando você vai fazer o primeiro lançamento, eu recomendo, por ter ali mais que 4 pavimentos, colocar uma altura de 2 metros. É uma altura suficiente para as dimensões dos blocos que podem vir a ter. E aí, se isso for menor, não tem problema. Essa altura que a gente coloca é a altura máxima ali para que caiba todos os meus elementos de fundação, com exceção da estaca, é claro, o bloco mais o arranque. Então, só seria um problema se jogar menos. Porém, pensando nisso, você poderia me fazer uma pergunta. Por que eu não coloco, então, 3 metros, 5 metros, uma altura bem elevada para garantir 100% de certeza que vai funcionar? Porque quanto maior for essa altura que você define, o software vai contabilizar essa altura num cálculo de flambagem de alguns pilares que não tenham travamento de vigas na parte do térreo. Ou seja, esses pilares aqui que não tem uma viga nesse outro sentido, elas acabam que por ter algum problema em relação à flambagem, porque ele vai contar a altura do pilar aqui real, mais essa altura desse arranque. E acaba que isso se torna uma situação irreal. Né? Se eu fizer um corte aqui agora, para a gente poder entender isso melhor, subir aqui um pouco. Olha lá, ao olhar aqui nossa viga, não tem viga baldrame em todos os encontros com pilares. Por quê? Porque não tem paredes aqui embaixo, né? Então, posso fazer as vigas? Pode, mas muitas vezes a gente tenta evitar para reduzir um pouco o custo. Volta-se a colocar essas vigas caso a estrutura fique muito flexível, então ela ajuda no travamento. Mas se não for o caso, a gente pode economizar algumas vigas baldrame, já que a viga tem como objetivo principal ali receber cargas de parede, o que não acontece no térreo por ser estacionamento. Então, nota-se que aqui temos algumas questões em relação a isso, em relação a onde tem o contorno e onde não tem o contorno de parede. Então, esse pilar aqui, por exemplo, é um pilar que não tem nenhuma viga em contato com ele. Então, a tendência é que no primeiro cálculo do software, ele considere que o comprimento de flambagem é esses 2 metros que eu comentei, que é o nosso arranque, mais os 3,63 m, que é realmente a altura do pilar real. E quanto maior esse comprimento de flambagem, mais problema vai ter em relação àqueles beltês, né? E a questão de armadura. Então, é interessante a gente evitar colocar uma altura muito exagerada só por medo de no final dar algum erro. Então, é melhor começar com dimensões menores e alterar isso se for necessário, certo? Então, voltando aqui para o nosso exemplo, vamos jogar aqui 2 metros como sendo esse nosso arranque. Então, esse térreo ou baldrame vai ser cadastrado com a altura de 200 centímetros. E aí, após cadastrar isso aqui, eu tenho que cadastrar todos os outros níveis que estão acima dele. Então, eu venho e coloco aqui, ó, inserir pavimento acima.
clico em inserir pavimento acima, eu já posso dar um outro nome, por exemplo, pavimento tipo. Tem duas formas de fazer isso, ou eu coloco tipo 1, depois incluo outro acima, tipo 2, outro acima, tipo 3 e assim por diante. Ou se eu colocar só tipo e colocar que são 6 repetições, ele vai gerar automaticamente os tipos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É uma vantagem, porém, vale ressaltar que nesse nosso projeto o tipo 1 é diferente dos outros. Não na questão da distribuição da estrutura, mas na questão do pé direito. Voltando aqui para a nossa arquitetura, sempre eu vou fazer isso aqui no começo, né? Temos aqui o pé direito, ó, de 2,10 mais 1,53, ou seja, 3,63 de pé direito, 3,63 de pé direito entre a baldrame e o primeiro tipo. Então, automaticamente, essa aqui é a cota do primeiro tipo. Lembra que eu falei que é sempre a medida que está abaixo no nível. Então, aqui tinha 2 metros de arranque para a baldrame. Agora tem 3,63 para o tipo 1. E assim por diante, ó. Quanto vai ter para o tipo 2? Ó? De nível a nível aqui, vai ter 2,97 para o tipo 2. Depois vai ter outros 2,97 para o tipo 3. E assim por diante, ó. 2,97 de novo para o tipo 4. 2,97 para o tipo 5, 2,97 aqui para o tipo 6, e a nossa cobertura vai ter quanto? A cobertura também vai ter 2,97, a casa de máquina vai ter aqui 2,97 e o reservatório vai ter a distância daqui até lá na parte superior do reservatório, 4 metros. Ah, mas e esse nível aqui? Eu posso fazer 2 níveis de 2 metros? Posso. Mas se eu fizer só um, eu depois utilizo esse nível como um nível intermediário, para que eu possa fazer uma ligação do meu reservatório, da tampa com o fundo dele. Que é aconselhável, você não faz esse nível como sendo um nível principal, ele fica sendo um intermediário. E aí o nosso pilar é dimensionado com 4 metros. Ele não fica vindo só 2 metros, mais arranque, depois mais 2 metros. Ele já vai 4 metros direto, o que é aconselhável nesse exemplo. Entenderam? Então os níveis vão ser 2,97 para todos os pavimentos tipos, com exceção do pavimento tipo 1, que ele vai ter um nível de 3,63, que seria o que nós deveríamos lançar aqui neste momento. Agora, qual que é a manha que eu aconselho vocês? Se a maioria é 2,97, você põe 297 centímetros por 6, e depois, quando criar, aí você altera só o tipo 1 para aquela dimensão diferente que ele tem. Porque aí é mais rápido fazer 6 repetições do que clicar 6 vezes nesse ícone de lançar acima. É só por causa de um dos 6 ter uma cota diferente. Então, vamos fazer assim, que aí vai ficar mais claro no final essa mudança. Então, vem aqui agora, inserir um outro pavimento acima, que no caso seria a cobertura. Aí é só uma repetição, só tem uma cobertura. E a cobertura, como eu acabei de mostrar, também tem uma cota de 2,97. Olha lá, cobertura esse nível. E a cota é a de baixo, é a que está abaixo dela, no caso, esse 2,97, e não de cima. Então, realmente é 297 também. Então, tá lá. Agora, insere mais um pavimento acima. Esse pavimento acima é o casa de máquina. Casa de máquina. Essa casa de máquina tem qual altura de pé direito? Se a gente voltar lá na arquitetura, agora a casa de máquina, que é esse nível aqui, ó, esse nível tem um pé direito de 2,97 também. Então, eu posso vir lá e colocar aqui os mesmos 2,97.
E posso incluir o último pavimento, que no caso é o reservatório. E esse reservatório tem a cota abaixo do reservatório. Então, se a gente voltar para a arquitetura na última vez aqui, ó, o reservatório é aqui em cima. Olha o tanto que é fácil perceber essa questão da cota ser para baixo. Se a cota fosse para cima, você ia falar que o reservatório tem 0. Como é que ia sair um pilar se o nível do reservatório é 0? Então, não tem nenhuma altura, nenhum comprimento. Então, essa altura é sempre a medida abaixo. Então, esse nível de viga de reservatório vai ter um pilar de 4 metros chegando nessa viga. Então, tem aqui 400 de altura. Feito isso, a gente pode dar um OK. Lembrando aqui, ó, que a gente coloca qual que é o nível do solo e aqui o nível que é. Para que isso? Só para que tenha um cadastro em relação a se caso houver um subsolo, entre outros, que você pode alterar o nível do solo ali para 300 de altura, se o 0 for um ponto subterrâneo. Porém, não deve confundir que essa configuração que a gente coloca aí não tem nada a ver com dimensionar muro de arrimo, entre outros. Ele não dimensiona empuxo baseado na altura que você posiciona aqui. Isso é só para gerar ali os cortes e os níveis das vigas quando a gente exporta os detalhes. Então, deixando o 0, a gente dá um OK. E aí vai gerar o nosso pavimento. Ó. Aqui o que eu disse, ó, o pavimento tipo com 6 repetições já geraram de tipo 1 a tipo 6. Você pode vir no tipo 1, que era o único diferente dos demais, e clicar com o botão direito, ir em propriedade do pavimento, e aí sim você altera a propriedade do tipo 1, já que o tipo 1 não é 297. O tipo 1 aqui nosso, olha lá, o tipo 1, que é esse nível, ele tem um nível abaixo dele de 363. Então, eu volto lá e mudo para 363 centímetros e aí eu dou um OK. Isso vai afetar ali somente ele e não os demais. Os demais continuam 2,97 e o tipo 1 agora se alterou para 3,63. Se você quiser conferir se está tudo certo, ó, se você vir, por exemplo, no reservatório e clicar com o botão direito e propriedade, ele vai falar a altura dele e que nível está em relação ao 0. Se o nosso 0 é lá baldrame, então o nosso prédio tem 28 metros e 42 centímetros. Olha lá, a baldrame está com 0 de nível. Botão direito, propriedade, nível 0 na baldrame. Os outros, ó, a propriedade é mostrando. Tá vendo que só na baldrame que o nível é liberado para editar? Porque você pode corrigir o primeiro e isso já é somado a cada altura dos próximos e é feito automático. Então, a gente pode conferir se não esqueceu nada ou não colocou nenhuma cota errada, desde que eu saiba que se a altura do meu prédio for 28,42, está tudo certo. Então, se a gente puder olhar aqui, ó, meu prédio total, será que tem 28,42? Não sei se está tudo na escala, mas eu acho que está. Então, aqui, meu prédio tem, ó lá, 28,42. Ou seja, realmente foi lançado corretamente. E aqueles 2 metros que foi lançado inicialmente não entra na conta do nível. Ele está abaixo da baldrame, é só a nossa fundação. Certo? Então, está tudo correto. Temos aqui todo o cadastro de pavimentos para poder iniciar o nosso projeto. Para iniciar esse projeto, vale lembrar que devemos importar os arquivos de CAD. Eu não vou desenhar a minha arquitetura novamente aqui. Então, se eu já tenho isso pronto e já limpei, salvei com nomes individuais para cada nível, eu vou fazer essa questão de importar neste momento. Então, eu venho aqui, baldrame, e clico nesse mais. Lembrando que isso aqui é a nossa janela de projeto, vamos sempre acessar ela para abrir um pavimento, importar alguma coisa, tudo vai ser utilizado essa janela de projeto. Então, dentro da baldrame eu tenho croquis, tenho forma e tenho desenho. O croquis é onde a gente lança os elementos. A forma é o resultado final, que é o que a gente exporta
mostrando os detalhes de dimensões das vigas, dimensões dos pilares, qual o pilar que morre, que continua, o nível da viga. Isso tudo é importante no final, para exportar o resultado, para anexar no que o nosso projeto precisa. Nós tivemos uma aula sobre projetos prontos, né, para leitura, e dentro da leitura a gente comentou sobre as formas. Então, o que a gente precisa inicialmente é ir em desenho, que é aqui que a gente ou desenha novamente ou importa um desenho pronto. Então, eu dou 2 cliques em desenho, vai abrir uma janela aqui, estilo CAD, ó, desenho, tem como fazer linhas se eu quiser, então tem como eu desenhar aqui, rotacionar, mover, espelhar, tudo que um software de desenho nos proporciona. Claro que não tão completo quanto um AutoCAD, que é feito para isso. Então, com essa janela aberta de desenho, a gente vai importar o desenho que a gente tem do nível térreo, da baldrame. Então, vamos lá em Arquivo, Importar, e vem nesse primeiro, ó, Importar DWG ou DXF. Então, cliquem aí. Esperem, vai abrir uma janela para poder procurar onde o seu arquivo está. Então, abriu aqui, eu vou lá na pasta onde eu salvei, né, aqueles arquivos, que tem lá os 3 arquivos que eu enviei para vocês já, tá lá no AVA, né, como atividade pré-aula. Os 3 está compactados em RAR, extrai, né, da compactação, salva em uma pasta para poder importá-los agora. No meu caso, vou importar o pavimento térreo. Então, ok, abrir. Aí vai abrir o desenho, vai aparecer essa janela perguntando se eu quero converter após a leitura, se eu não quero, o DXF para escala, se eu quero manter o desenho original ou se eu quero converter todos os layers que tinham lá para o layer 0 ou para algum outro layer que eu queira. Então, isso é muito opcional. Se você quiser manter o desenho original, vai vir com aqueles mesmos layers, aquelas mesmas cores. Se você colocar como esse nível 0, vai vir com a cor de nível 0, que é uma cor azul. Eu vou colocar o original, não porque eu acho ele mais interessante, mas pelo fato de que na aula aqui fica mais fácil de visualizar as cores. Pela tela preta, às vezes, o azul no vídeo pode ficar um pouco complicado. Então, eu vou dar um OK aqui. Olha lá, eu vou trazer o meu desenho para cá. O meu desenho veio para cá. Olha lá onde é a minha origem do programa, né? E o meu desenho veio num local ali totalmente aleatório. O que eu preciso fazer com esse desenho? Eu preciso organizá-lo. O que seria organizar? Quais os 2 passos que eu tenho que fazer antes de começar a lançar um projeto? Os 2 passos é converter o nosso desenho para escala. Então, eu vou usar uma ferramenta que chama Converter para escala. E depois eu vou usar uma ferramenta que chama Posicionar Origem, que eu vou levar o meu desenho para uma origem para que um desenho fique em cima do outro. Por quê? Eu vou ter que fazer depois um lançamento de estrutura. Então, se o meu desenho não ficar um em cima do outro, aí num pavimento ele vai ficar no local, no outro pavimento ele vai ficar no outro, o pilar vai ficar inclinado, e aí eu não vou ter um bom resultado. Então, eu preciso que todos os meus desenhos, tipo, térreo, cobertura, estejam exatamente um sobre o outro e todos na dimensão exata da nossa arquitetura. Então, essas 2 ferramentas são importantíssimas. Repetindo, converter para escala e depois posicionar a origem. Sem esses 2, eu não tenho o meu desenho no ponto de lançamento. Então, onde estariam essas ferramentas? Aqui, ó, em desenho, tá vendo? Tem a aba estrutura, desenho, elementos e colaboração. Por enquanto, a gente usa as ferramentas de desenho para organizar esse desenho, né, claro, para que ele fique pronto para aí sim a gente ir para lançamento, para a parte de estrutura. Então, aqui, vamos converter para escala. Dentro aqui da aba manipular, onde tem mover, espelhar, rotacionar, temos também essa ferramenta aqui do meio, ó, que chama-se converter para escala. Toma cuidado que existe essas outras aqui também, ó, escalar, ela tem uma outra função, ela muda a escala do desenho igual a gente faz no CAD, e multiplica por 2, ela dobra de tamanho.
Então não é essa a ferramenta que a gente vai utilizar. E muito menos essa ferramenta de arrastar. Isso aqui faz distorcer o nosso desenho. Por exemplo, se eu usar arrastar e clicar no pedaço do desenho e movimentar ele, só vai aquele pedaço e vai esticar minhas linhas. Então nunca use essa ferramenta, e a não ser que você realmente esteja desenhando no software. Agora, se você já importou um desenho pronto, você não usa esse arrastar. Então a gente vai usar essa ferramenta que é converter para escala. Clico nela e eu vou seguindo todo o passo que pede aqui embaixo. Aqui não está mostrando aqui. Deixa eu mexer um pouco aqui na tela para vocês conseguirem ver. Ficou pequeno. Mas é lá, ó. Converter para escala, primeiro ponto. Então está pedindo o primeiro ponto. Então o que nós vamos fazer? Vamos escolher um primeiro ponto, né? Então vou aproximar aqui no meu desenho. Vou aproximar aqui do meu desenho e escolher um primeiro ponto. Agora, onde que é esse primeiro ponto? Para que serve isso? Deixa eu explicar primeiro como a ferramenta funciona para ficar mais claro por que eu vou escolher esse ponto em questão. A ferramenta vai me pedir três coisas. Ela vai me pedir a primeira, esse primeiro ponto. Depois, ela vai me pedir um segundo ponto. E depois, ela vai me pedir uma distância. Ou seja, o programa quer que eu fale para ele que uma distância em específico vale X. Aí ela vai reajustar todo o desenho nessa medida. Então, qual a medida que eu tenho certeza que eu conheço? Que eu até comentei no início da aula. A espessura da parede. Lembra que eu falei, ó, na arquitetura aqui temos que as espessuras é de 15 centímetros e isso vai ser importante no futuro. Então é agora que a gente vai usar essa informação. Então se eu aproximo de algum canto de parede que eu consigo extrair essa largura exata, ou seja, essa distância entre esse ponto e esse outro, aí eu posso usar, porque eu sei que essa distância entre os dois pontos é de 15. Toma cuidado para não pegar canto. Ó, um exemplo, ó. Se você clicar aqui, para você clicar nesse outro ponto vai ser complicado pelas capturas, então ele vai pegar uma medida inclinada, e aí você não conhece essa medida inclinada. Então procure um local que você tem segurança do que está pegando. Então aproximo desse local em particular, no térreo, aqui é o melhor ponto, e aí eu clico nesse ponto aqui, ó lá, passo o mouse, quando aparecer o quadradinho, ferramenta de captura, eu vou clicar. Pronto. Aí ele me pede lá o segundo ponto. Aí eu venho aqui e clico no segundo ponto, que é esse outro canto ali. Olha lá, apareceu um X, significa intersecção. Clico de novo. Agora ele me pergunta por último qual a distância entre esses dois pontos que eu cliquei. Essa distância entre esses dois pontos é de 15 centímetros. Lembre que o WebEric está configurado para centímetro e não metro, então não é 0,15. O certo é 15 e também não precisa digitar cm, não precisa colocar o centímetro. Só 15 e dá um Enter. Então 15 e deu um Enter, vai notar que seu desenho sumiu aqui. Ó. Se você mexer aqui no scroll do mouse, na bolinha do mouse, você vai conseguir achar o seu desenho lá de novo. Se você não conseguir achar, porque talvez ele mude muito de local, uma ferramenta super importante é essas ferramentas aqui embaixo, que são as ferramentas de zoom. Vamos uma por uma. Essa primeira, que é esse quadradinho aqui, essa ferramenta quadrada, tá vendo onde estou com o mouse aqui, ó, chama-se enquadrar. Ela enquadra todo o desenho que tem no pavimento para que você consiga visualizar, que é o que a gente vai usar. Ó. Se eu clicar em enquadrar, olha lá, ele enquadra o meu desenho e, no caso, essa origem aqui. Então, eu posso estar com o meu desenho longe lá e não saber onde ele está, que se eu clicar em enquadrar, ele enquadra todo o desenho que tiver do meu pavimento. Esse mais, é claro que é um zoom de aproximação, menos um zoom de afaste aqui, né? Esse outro aqui, que é o quarto aqui, ó, é o zoom, que é onde você seleciona a área que você quer e aí ele aproxima daquela área, mas não é tão bom quanto enquadrar, por quê? Porque às vezes você está perdido no desenho, às vezes você nem está achando o seu desenho. Eu estou aqui, mexo com o mouse, mexo e não acho nunca o meu desenho, porque eu estou muito longe dele. Então, enquadrar, que é o que encontra meu desenho novamente. E aí eu tenho essa opção que volta no zoom anterior, né, onde eu estava anteriormente, e o pan, né, que é a mãozinha, onde eu posso
arrastar aqui a minha tela e levando para onde eu quiser. Então essas são as nossas ferramentas de zoom, certo? Onde o que a gente mais usa é o enquadrar e o pan, né? Só que o pan dá para usar segurando o scroll aqui do mouse, né? Certo? Então meu desenho agora está na escala. Será que está mesmo? A gente acabou de converter. Compensa conferir. A conferência está nessa ferramenta aqui de medir. Então eu clico em medir. E aí eu aproximo de algum local que eu saiba a medida. Por exemplo, qual que é a largura dessa escada? Ó, se eu clicar no início e no final aqui do degrau, vai me falar, ó, que tem 1,20 m de largura. E qual que é o tamanho do degrau aqui, da base do degrau? Ó? 30 centímetros. Então, parece estar correto. São essas medidas que eu procurava. Olha o patamar aqui, ó. 1,20. 1,20. Então, isso já comprova que realmente a escala ficou correta. Certo? Falta agora, segundo passo, que é posicionar a origem. Note que meu desenho está aqui e minha origem está nessa distância aleatória. Isso não pode acontecer. O meu desenho tem que estar na origem. Então, aproximo aqui. Vou escolher um ponto de referência, um ponto importante para eu chamá-lo de origem. Lembra que na nossa aula de leitura de projeto, eu mostrei para vocês uma planta de locação, e na planta de locação eu comentei que a melhor origem possível é a esquerda inferior da minha planta, porque a partir dali é minha origem, minha cota zero. E aí minhas cotas vão só aumentando para a direita e só aumentando para cima, eu não vou ter cotas negativas. Então, minha origem, o ideal é que ela fique inferior esquerda. Onde está essa ferramenta de origem? Está nessa parte de ferramentas aqui onde estou com o mouse. Ó. Tem medir, que a gente acabou de usar para a conferência. Offset, que é igual no CAD. Extender, que é igual a extend. Ajustar. Mas aqui, ó, nesse terceiro aqui embaixo, onde está passando o mouse, está escrito aí, posicionar origem. Então, ao clicar nesse posicionar origem, eu posso, olha lá aqui embaixo, ó, posicionar origem, que é o nome da ferramenta, ponto de referência, onde é o ponto de origem que eu quero? Eu vou aproximar aqui da parte inferior direita, inferior esquerda, e vou escolher um ponto. Ou pode ser o canto do pilar, ou pode ser essa linha de eixo. Eu, particularmente, prefiro a linha de eixo, porque minha locação 0 e 0 vai ser o centro da viga. Eu comentei sobre isso também na nossa aula. Então, eu venho aqui e clico exatamente nessa linha de eixo. Então, eu já vou começar a usar essa linha de eixo para algum motivo importante. Então, eu clico aqui e meu desenho sumiu novamente da tela. Como é que eu faço? Enquadro, desce ali embaixo e vou aqui após essa escala de 1 por 50, vou no segundo ícone, que é esse quadradinho. Então, clico aqui, ele enquadra. E agora, tá vendo que enquadra o desenho todo, porque tanto o desenho quanto a informação de origem estão coincidindo agora. A origem realmente aconteceu no começo dessas duas linhas. E nem precisa conferir, porque esse ponto já explica e demonstra isso. Feito isso, meu desenho está na escala e na origem. Então, eu posso fechar aqui nesse X interno e não lá no X principal do programa. Fechar aqui. E aí o meu desenho já vai estar pronto, olha lá, o meu desenho na escala e na origem, que eu posso acessá-lo a todo momento aqui nessa aba desenho. Deixa eu tentar diminuir um pouco aqui, porque a tela ficou pequena, e aí eu acabo que eu não estou conseguindo visualizar tudo. Aqui vai ficar bem melhor para vocês agora. Certo. Agora o que a gente vai fazer? Repetir o processo para o tipo e para a cobertura. Só que o tipo, eu não vou fazer isso em todos os pavimentos tipo. É uma perda de tempo, eu fazer 6 vezes, imagina se o prédio for de 20 pavimentos. Então eu posso fazer só uma vez, porque depois o software tem a opção de me perguntar qual desenho eu quero usar em qual pavimento. Então se eu coloco o desenho do tipo no tipo 1, quando eu estiver no tipo 2, eu vou poder usar o desenho do tipo 1 para todos os outros tipos, sem precisar trazer de novo para o software, trazer peso ali para o meu arquivo. Então, não tem essa necessidade. Então, eu vou para o tipo 1, abro no maisinho, vou em desenho e dou 2 cliques. Abrindo o desenho do tipo 1, eu venho em arquivo, importar DWG-DXF novamente. Então, esse processo vai ser repetido mais 2 vezes, é bom que fixa para vocês. Ó,
Agora eu quero o arquivo pavtipo, EBERG, que é o nome do arquivo que eu passei para vocês. Abrir. Aí espera, ele vai fazer aquelas mesmas perguntas, né? Eu vou manter o desenho original para ficar aquelas cores. De novo o desenho vem para uma posição longe da origem e fora de escala. Então vamos os dois processos que temos sempre que fazer. Manipular, converter para escala, onde eu estou com o mouse aqui, nessa do meio. Aí vou seguindo os passos. Primeiro ponto, procuro um local onde eu consigo nitidamente ver a largura da minha parede. Então, um local fácil de visualizar isso seria, ó, ou essa largura aqui, que é fácil de pegar, ou essa aqui também é boa de pegar. Aqui também é bom de encontrar essa medida. Aqui também. Então, tem vários locais, com exceção dos cantos, né? Evitem os cantos que você não consegue encontrar realmente a largura da minha parede. Eu vou aproximar aqui desse ponto, ó, e vou clicar de novo aqui como primeiro ponto, aqui como segundo ponto, e agora digitar uma distância de 15 e dar um Enter. Meu desenho vai sumir, eu vou enquadrá-lo novamente e vou agora em ferramenta, posicionar origem. Aproximo do meu desenho e agora de forma nenhuma eu posso escolher uma origem diferente do que eu escolhi no pavimento de baixo, porque eu preciso que o meu desenho fique exatamente um sobre o outro. Então lá no de baixo eu tinha escolhido a linha de eixo entre essas duas vigas aqui da parte inferior esquerda. Então quer dizer, esse era o pilar. Lembra que eu falei que tinha a opção de pegar o canto do pilar ou a linha de eixo? Para quem escolheu o canto do pilar, continue assim até o fim. Para quem escolheu a linha de eixo, a mesma coisa. Então, no meu caso, que escolhi a linha de eixo, eu venho aqui e clico na linha de eixo. Meu desenho sumiu, enquadro ele novamente. E aí, agora sim, ó, a origem está no mesmo local do pavimento de baixo. E a gente pode conferir as medidas, né? Eu posso usar a ferramenta Medir, aproximar aqui da escada, por exemplo, e conferir se realmente essa medida da escada, ó, daqui até aqui, ó, tem 1,20 m, se a base tem 30 centímetros, se tem, ou se algum ambiente tem a medida que eu preciso. Ó. Talvez eu já vou lá na arquitetura e meço o ambiente, ó, eu sei que essa sala tem uma certa medida, então eu pego de um canto até o outro aqui em diagonal, ó, desse canto até esse, aí ele vai falar que ele tem 4,70 em X, 3,15 em Y, que é exatamente a medida que a gente tem aqui, ó. Cadê? Ó, 4,70 por, daqui até aqui, ó, 3,15. Então, é exatamente a medida que a gente encontrou lá no software. Então, tá tudo certo, conferido. Posso fechar essa janela de desenho e não o X lá de fora, fechar essa janela de desenho e importar o nosso último desenho, que é o da cobertura, que serve tanto para cobertura como casa de máquina e reservatório. Então, vem na cobertura, dou aqui 2 cliques no desenho, vai de novo abrir, arquivo, importar DWG DXF, vou agora no PAV cobertura, abrir. Vou deixar essas configurações, manter o desenho original, vai vir colorido e o mesmo processo anterior. Manipular, converter para escala, vou procurar uma parede que me auxilie, ó, aquelas que eu usei aqui todas foram apagadas, então vou ter que procurar em algum outro local que é inclinado, aqui ó, esse canto serve para mim, ó. Vamos ver se existe mais algum, aqui também, ó, esse também tem nitidamente os nossos 15 centímetros. Então, posso aproximar aqui, ó, clicar como primeiro ponto, clicar como segundo ponto e digitar 15 de distância e dar um Enter. Enquadro meu desenho, vou lá em posicionar origem, ferramenta posicionar origem, aproximo do mesma origem dos dois anteriores, que é inferior esquerda, linha de eixo, clico aqui, enquadro mais uma vez, e aí o meu desenho já fica posicionado
na origem conforme os anteriores, e eu posso usar a ferramenta medir para conferir se a minha escada tem os 30 mesmo de base, se ela tem 1,20 de patamar, né? Ou alguma outra medida que eu conheça e queira conferir. Agora uma pergunta, tem que ser sempre o 15? Não. A gente não acabou de discutir que eu sei que o degrau tem 30 ou o patamar tem 1,20? Então poderia ter feito aqui, ó, converter para escala, selecionado esses dois pontos aqui e digitado 30. Daria na mesma, certo? Você precisa conhecer alguma medida, a medida que for. Se você clicar em dois pontos e souber que aquela medida é x, digitou esse x, você consegue converter a escala conforme é necessário. Então, fecha-se aqui e aí você tem agora todos os desenhos um sobre o outro. Vou salvar aqui só para não correr o risco. Eu não cheguei a fazer essa observação, mas deixa eu ver aqui agora. Quando abre o pórtico 3D, nesse caso não abre. Tem como configurar para abrir arquitetura, mas tudo bem. No software como KBuilder mostra a planta, então dá para ver se está uma em cima da outra. Aqui a gente vai ver quando for copiar um pavimento, um pilar de um pavimento para outro, aí a gente tem essa conferência 100% se está na origem. Mas é claro que esse software novo ficou bem tranquilo, ele mostra a origem. Alguns anteriores não mostravam essa origem, então aqui está tranquilo. Agora sim, meu desenho está no ponto de começar a realmente fazer lançamento de estrutura. Vamos começar fazendo esse lançamento de hoje, ainda temos um tempo ainda para cumprir o nosso horário de aula. Vamos lançar o pavimento, algum pavimento. Talvez seja até mais interessante, mais fácil, lançar um pavimento tipo. Às vezes acho mais fácil do que começar de baixo para cima. Então fica a critério de cada um. Por quê? Porque assim, já está definido a posição dos pilares. Já foi definido no pré-dimensionamento, né? Tanto é que já está pré-determinado também na nossa arquitetura quando eu fiz a limpeza ali. Então, se eu já tenho meus pilares organizados, se eu quiser fazer o pavimento tipo 1, fazendo as vigas, os pilares e a laje, depois copiar para baldrame e fazer as adaptações, eu posso. Como eu posso já também lançar na baldrame os pilares, prever ali a posição de algumas vigas baldrame e aí sim depois mandar para o tipo. Então eu gosto de fazer de baixo para cima, mas eu estou comentando porque muitos colegas fazem às vezes de cima para baixo e também é ótimo o lançamento. Então eu posso abrir o baldrame. Lembre que a gente abriu o desenho, agora eu quero abrir o croquis. Não precisa ficar abrindo esse maisinho e dar 2 cliques no croquis. Só de você clicar no pavimento aqui, ó, ele já automaticamente identifica que você quer abrir o croquis e não a forma e nem o desenho. Então, se eu der 2 cliques na baldrame, já vai abrir o croquis. Você fala, mas o desenho está aqui, será que não é o desenho? Não, aqui está vendo escrito croquis? Ó, croquis baldrame. Mas só para mostrar mesmo, se eu der 2 cliques no croquis, mesma coisa, o croquis baldrame. Por que aparece esse desenho? É bem óbvio. Você trouxe o desenho justamente para ele ser sua referência no croquis. Então, ó, qual que é a diferença? Você não consegue editar, nem apagar, nem nada. Porque é só uma representação do desenho. Se você quer editar o desenho, aí você tem que abrir o desenho e aqui sim tem como você editar, deletar ou fazer o que você quiser, né? Então, se precisar fazer alguma adaptação de CAD, tem que ir em desenho. Agora, lançamento estrutural é aqui nesse croquis, onde você lança a sua estrutura sem riscos de perder a arquitetura. Beleza? Vamos começar com os pilares. Normalmente a gente lança os pilares. Como funciona? Só de ter aberto o croquis, você pode notar que aqui em cima abriu muito mais janelas. Lembra que eu tinha comentado que tinha só a estrutura, desenho, operação e colaboração. Agora aumentou elementos, aumentou o modelo, aumentou o lançamento, aumentou essa operação. Então, esses 3 aqui aumentaram porque são referentes à estrutura. Antes, só tinha os outros referentes a desenho, né? Então, agora, eu posso, aqui em lançamento, começar a lançar as minhas estruturas, meus elementos. Ou fundação, ou pilar, ou viga, ou laje, escada, barras, nós,
ou fazer algumas modificações nesses elementos, como fazer perfuração, copiar algumas informações de um para outro. Isso a gente vai discutir ao longo das próximas aulas. Por enquanto, nós vamos lançar um pilar. Aí você pode falar, mas eu não poderia lançar a fundação? Pode. Eu não gosto. Eu não gosto de vir aqui, clicar em fundação, definir a fundação e tudo mais. Certo? Porque para começar, você não tem a mínima noção de qual vai ser a dimensão dessa fundação, só depois que processar a estrutura. Aí tem como lançar pilar de fundação? Tem. Você define o pilar de fundação e lança. Mas o que eu acho mais interessante? Você lançar o pilar. Porque existe uma ferramenta, que é essa aqui, ó, que converte o pilar em fundação depois. Então, eu já lanço o pilar, depois com um clique eu converto esse pilar em fundação e automaticamente depois eu copio também um pilar para o pavimento de cima. Então, isso já resolve a minha vida de uma forma mais rápida. Então, eu vou clicar em pilar, tá vendo? Ó, pilar aqui. Se eu clicar nessa setinha preta aqui, ó, ele mostra os tipos de pilar que a gente trabalha. Nessa versão que vocês têm, que é essa que eu baixei aqui agora só para a gente acompanhar no mesmo, vocês só tem pilar e pilar genérico. Pilar pré-moldado e pilar metálico só tem em algumas outras versões que normalmente você compra os pacotes. Então, eu baixei justamente essa aqui para eu poder acompanhar junto com vocês, porque eu também tenho o 2020, só que o meu é um pouco diferente, tem algumas coisas a mais e algumas a menos. Então, para não ficar sem saber o que vocês têm, não tem, talvez eu use alguma coisa diferente, então eu já resolvi fazer no mesmo que vocês têm, para evitar qualquer tipo de conflito ali de versões. Então, vem em pilar e vou nesse pilar normal. Então, só de clicar em pilar aqui, ó, ele já vai abrir o que eu preciso, certo? Olha lá, ó. Clico em pilar, em cima, um clique só, vai me abrir uma janela. Como esse é um software de lançamento e não de CAD, é um software que a todo momento vai sempre abrir janelas de cadastro de informação. Então, vai aparecer aqui, ó, dados do pilar, nome dele. Automaticamente, ele já vai alterando esse nome de P1, P2, P3 e assim por diante. Você tem a opção de colocar esse pilar como sendo um pilar de ambiente externo, de ambiente interno ou de contato com o solo. A alteração entre essas informações influencia em quê? Essa questão de falar com ambiente interno ou externo influencia naquela questão do pilar ser de extremidade, de canto ou intermediário? Não, nada a ver com aquilo. Essa questão de ser externo ou interno, ou o contato com o solo, só vai interferir no cobrimento do nosso pilar. Vamos lembrar. Todo meu pilar tem aquela questão do cobrimento do aço, né? Seguindo a regulamentação da norma. E para pilares internos e externos, tem aquela parte da norma referente a ambientes que têm um contato direto com intempéries e ambientes que não têm um contato com intempéries. Então, o programa me possibilita configurar um cobrimento ali do aço, a capa ali de concreto, né, o nosso cobrimento, vocês já estudaram isso em concreto armado, um cobrimento diferente para os ambientes externos, em comparação com os internos e em comparação com o contato com o solo. Então, para cada pilar, você pode definir, esse pilar vai ser externo, então você lança os externos, depois lança os internos, lança os em contato com o solo. Ao configurar o cobrimento e colocar cobrimentos diferentes na configuração, na hora de dimensionar, os pilares de fora vão ter um cobrimento, os de dentro vão ter outro. O que eu aconselho vocês? A não fazer isso. A não ser que for um prédio como esse, muito elevado, né, de grande porte, onde realmente talvez seja interessante trabalhar com cobrimentos diferentes. Mas em edificações menores, de médio e baixo padrão, normalmente a gente usa o mesmo cobrimento. Fica complicado para o armador armar alguns pilares com um cobrimento de 3 centímetros, outros com cobrimento de 2,5, por exemplo. Então é recomendado usar o mesmo cobrimento para fazer otimização, né, padronização. Então, se por acaso você não tem nenhum interesse em ter 2 cobrimentos diferentes, então a escolha de ser interno ou externo não faz a menor diferença para você, já que vai ser configurado todos com o mesmo cobrimento, certo? Então eu não altero isso, a não ser em casos onde eu realmente queira a diferença de cobrimento. Então eu vou deixar como externo mesmo.
Aqui, vínculo engastado, certo? Verticalidade, inclinado, vertical, automático. Se você deixar automático, o seguinte, se o pilar no pavimento térreo está numa posição e no pavimento de cima está no outra, esse pilar vai ficar inclinado, ele vai levar de uma coordenada a uma coordenada diferente, né? Se ficar no automático. Agora, se você colocar vertical, ele vai sempre estar na vertical. Então, se você errar lá em cima a posição, ele vai ficar vertical e lá em cima vai mostrar que você está errando. E se colocar inclinado, ele vai ficar inclinado mesmo. Então, o que é recomendado? Automático. Porque aí você consegue visualizar se você errou a origem, porque se ficar os pilares todos tortos, quer dizer que você está errando na origem, né? Um pavimento está fora do alinhamento com o outro. E se ficar alinhado é porque está tudo certo, porque realmente está sendo lançado um pilar exatamente em cima do outro. E casos arquitetônicos que realmente você precisa de um pilar inclinado, que ele comece em um ponto, termine em outro. E aí sim você lança um pilar inclinado por necessidade, e o automático resolve isso. Porque se está na coordenada inicial na parte de baixo e na coordenada na parte superior do pilar está 1 metro de diferença, esse pilar vai ter 1 metro de inclinação. Agora, qual o tipo de seção que a gente pode fazer? Nessa versão que vocês têm aí, só tem essas 3 opções, ou é retangular, ou é em L, ou é circular. Porém, quando você compra os outros pacotes, aí ele vem L aberto, que pode fazer um L angulado, faz também retangular vazado, I, T e alguns outros, caixão, alguns outros que normalmente nem são realmente muito utilizados. Esses 3 são disparados mais utilizados, retangular, circular ou em L. Esse circular aqui não vem ao caso aqui nosso agora, mas só para explicar um pouco, se você realmente deixar essa configuração de 0 no B, ele vai fazer circular maciço. Então eu sempre recebo perguntas sobre isso, porque o desenho está vazado, e a pessoa, mas onde tem o circular maciço? É esse mesmo. É só colocar 0 como B, que não tem raio interno, só tem o externo, né? Então ele passa a ser maciço. Voltando para o retangular, vamos fazer o lançamento aqui de um pilar de 20... eu esqueci de conferir ali essas medidas, mas lembra que nossos pré-dimensionamentos tinham pilares de 20 por 40, 20 por 50, 20 por 55, 20 por 60. Eu falei que a gente dá uma otimizada, seguindo até mesmo a arquitetura. Então, seguindo a arquitetura aqui, só para não correr o risco de a gente errar, esses desenhos aqui já estavam previstos para ter uma faixa aqui, olha lá, de 58. Então, na arquitetura já estava assim. 58 já com um reboco, né? Então, quer dizer, o pilar aqui interno ainda é um pouco menor, se desconta a parte do reboco. O que já foi programado aqui, ó, no desenho que a gente tem lá, ó. Olha lá, normalmente é 1,5 cm ou 2 centímetros que a gente faz de recuo. Então, esse pilar aqui, ele deve estar de 55. Olha lá, 55 por 20, né? Que é o que a gente tinha previsto. Olha lá, 20 por 55, esse também é o mesmo tamanho. Esse aqui, que era o que estava de 60 no nosso pré-dimensionamento, está só 55 aqui no desenho de arquitetura. Então, vamos tentar passar com 55. Porque o pré-dimensionamento, como eu disse, né, é um cálculo para se limitar mais ou menos qual é o tamanho ideal. Não quer dizer que tem que ser 60. Talvez o 55 passa com uma quantidade de aço razoável. Então, a gente pode testar por questão de otimização. Então, eu acho que eu coloquei todos esses desse canto de 55, ali de 55, e esses que são mais próximos um do outro, que tiveram resultados um pouco mais brandos, ficaram de 40 a 50. Então, olha lá, 50 para esse, 50 para esse. Esse aqui, ó, também ficou 50. Esse aqui foi ótimo, porque ele acabou encaixando certinho na distância aqui. A questão arquitetônica foi muito bem pensada. O pilar ficou de 50 e ele encaixa exatamente na viga que vai ter aqui, viga de 12 que vai ter aqui, e na viga de 12 que vai ter aqui também, ó. Isso é essencial. E muitas vezes não acontece. Às vezes eu tinha no projeto, para fazer esse elevador, às vezes era assim, ó,
Aí nessa situação, aí você mediria qual a distância tem daqui até aqui, e aí trabalharia com um pilar nessas dimensões, ó, 42, por exemplo. E tentaria fazer um pilar de 42, porque ele ficaria alinhado com as duas vigas, como é o nosso caso aqui. Então esses pilares você mediria pela arquitetura e mesmo lá no pré-dimensionamento pedindo só 40 ou 45 ou 50, se você está com um valor próximo, no caso 42, já é um valor ali que merece ser analisado, né? Que no nosso caso aqui é o 50. Então vamos lançar, acho que 12 por 55 do canto e 12 por 50, ou 20, né? 20 por 50, esses da parte aqui da parte central do prédio, onde envolve escadas e elevador. Então, voltando para o nosso software, temos ali 20 por 55, né? Falei isso, 55. Dou um OK aqui. Ah, só uma questão, né? Ângulo, deixa 0, porque você consegue rotacionar aqui, escolher o ângulo que você quiser na hora do lançamento. E elevação, o que seria elevação? Se caso o meu pilar for um pouco acima ou um pouco abaixo do nível que eu estou lançando, eu posso colocar uma elevação. Para ficar mais claro isso, deixa eu desenhar aqui que acho que fica mais tranquilo. Ó, se eu tiver aqui um nível de baldrame, e em algum pedaço da minha construção eu tenho lá um rebaixo da garagem, acontece muito em casa. Eu tenho uma garagem um pouquinho mais baixa, né? Então essa garagem vai ter uma viga aqui um pouco mais baixo do que a viga da sala, por exemplo. Então aqui vai ter o arranque do pilar, aqui vai ter o arranque do pilar de novo, e aqui também um arranque. Note que se a gente olhar o nível, vou dar essa espessura aqui, se a gente olhar o nível, esse aqui é o nível da baldrame, então vamos pôr nível 0. Então esses pilares estão também no nível 0. Só que aí eu resolvi baixar a minha garagem. Então aqui onde é a garagem, resolvi jogar 5 centímetros abaixo. Então eu tenho uma viga menos 5. E eu tenho um pilar menos 5. Isso é o que a gente chama de elevação. Então esse pilar aqui, ó, quando eu for lançar ele, eu vou lançar com elevação de menos 5. E essa viga também vou lançar com elevação de menos 5, quando for lançar a viga. Então, já estou explicando para os dois. Vigas e pilares, a gente lança essa elevação aqui, ó, em referência a essa questão, se eu vou ficar com um ponto mais alto ou mais baixo que o nível padrão. O mesmo acontece quando eu precisar de fazer um maior. Se eu precisar fazer um pilar aqui um pouco mais alto, lá na minha estrutura, então eu teria uma elevação aqui de 40 centímetros. Então eu tenho uma elevação de mais 40. E para baixo menos. Então voltando ali, eu não quero que nenhum pilar esteja acima ou abaixo do nível. No meu projeto não tem essa necessidade. Certo? Então como não tem essa necessidade, tudo está no nível exato aqui, ó, no mesmo nível. Então, a minha elevação vai ser 0 para todos, então não vou alterar. Então, só casos bem específicos que a gente trabalhar com elevação. Então, eu dou um OK. E aí, eu tenho o meu pilar de 20 por 55 para ser lançado. Se você olhar aqui embaixo, está escrito pilar, que é o nome do comando, e posição, que é o que ele me pede para fazer. Então, eu vou aproximar desse primeiro organização de pilar aqui. É por isso que é importante a questão de definir esse contorno na arquitetura, porque senão realmente eu tinha que lançar só no tipo 1 primeiro, para depois exportar para baldrame, porque a baldrame não teria informações suficientes para eu conseguir locar os meus pilares. Então eu vou por cima aqui e vou locar o meu pilar. Vou locar de uma forma qualquer e depois a gente discute uma outra questão. Ó, vou escolher qualquer canto por enquanto, depois vamos explicar a importância do canto correto. Eu vou escolher esse canto aqui, ó. Cliquei nesse canto. Aí depois que eu cliquei, ó, tem a possibilidade de eu girar o pilar aqui com o mouse, ó, do jeito que eu quiser. Eu desliguei o F8, que é esse aqui, ó. Tem alguns notebooks que vai ter o problema com F8. Então é aqui embaixo onde eu estou passando o mouse, ó, no orto, nesse ortogonal. Se você ligar o ortogonal, fica igual no CAD, né? Só vai de 90 em 90.
E se você desligar o orto aqui, aí você visualiza muito bem essa questão do giro. Então, ao mexer com o mouse, você escolhe o ângulo que você quiser. No nosso caso, o nosso ângulo vai ser sempre horizontal ou vertical. Então, para isso, o ideal é deixar o ortogonal ligado mesmo, ou digitar o ângulo aqui de 90 graus. Mas eu prefiro deixar o orto ligado. Eu tirei só para mostrar que ao mexer com o mouse ele vai girando. E agora você consegue definir para esse pilar ficar na horizontal, conforme ele está sendo previsto. Como é que eu faço para deixar ele na horizontal? Se eu mexer o mouse na horizontal, meu pilar fica vertical. E se eu passar meu mouse na vertical, meu pilar fica na horizontal. E é assim que eu quero. Então eu posso clicar em qualquer lugar aqui onde eu estou passando com o mouse, tá vendo? Que eu mexo com o mouse para cá e para lá e o pilar continua ali, porque está indo de 90 a 90. Então eu posso clicar com o botão esquerdo da tela mesmo, cliquei. E agora, se eu mexer o mouse de novo, ele vai girar aqui em torno, girar não, né? Senão vai confundir. Ele vai movimentar em torno do ponto que eu usei como ponto inicial. Então, lá, tem como eu colocar esse pilar totalmente inferior direita, totalmente inferior esquerda, totalmente superior esquerda, superior direita, central superior, central inferior, central central. Então, tem todas as possibilidades. No meu caso, eu tenho que colocar superior e esquerda. Olha lá, que ele fica exatamente onde eu preciso que ele fique. E clico mais uma vez na tela, com o botão esquerdo do mouse mesmo. Cliquei mais uma vez. E agora o que mais que eu preciso fazer? Eu preciso digitar aqui embaixo, tá vendo lá embaixo? Ó, deslocamento 1.5. O que seria esse deslocamento? Seria aquela ideia do reboco. Antes de eu clicar, vou voltar no CAD, para ficar bem claro isso. Aqui no CAD, eu aproximei aquele momento aqui e mostrei que eu já tinha previsto o meu pilar dentro da parede, descontando o reboco. Então, quer dizer que esse pilar em azul já está posicionado no lugar que eu quero ele exatamente aí. Eu não quero que meu pilar que eu estou criando, ele vá ainda 1,5 cm para o lado. Senão, fica errado. Por quê? Olha lá. Eu estou criando um pilar novo aqui no lugar desse azul. E na hora final eu clico para ele andar 1,5 de deslocamento. Ele vai andar assim, ó, 1,5 de deslocamento. E ele vai ficar exatamente onde não deveria ficar. Então, para que serve esse deslocamento? Para quando você está criando um pilar sem ele previsto aqui, que eu poderia ter clicado nesse cantinho aqui da parede. E aí, nesse último momento, o meu pilar estava aqui, ó. E aí sim, eu colocava ele para ter um deslocamento de 1.5, aí ele ia deslocar automaticamente 1.5 para dentro e ia ficar exatamente onde eu preciso dele. Então, quer dizer o quê? Para aqueles que não têm tanto conhecimento em CAD, não têm a paciência de fazer esses desenhos da predisposição dos pilares, vai deixar sem eles mesmo e vai deixar tudo por conta do software. Então, lá é importantíssimo você digitar 1.5, né, 1.5 de deslocamento, para que esse pilar realmente seja locado a 1.5. Né? Agora, se você já fez toda essa prevenção em CAD, e não é uma prevenção no olho, essa distância é exatamente 1.5. Não pode ser 1.4999, senão dá erro também. Então, se desenhou exatamente 1.5 no CAD, tá ok. Se não, é melhor fazer isso no EBEC. Então, voltando aqui, se meu desenho já está exatamente onde eu quero que ele esteja, eu não quero que ele desloque mais nada além disso. Então, o deslocamento, nesse caso, vai ser 0. Eu vou lá embaixo, ó, e digito 0 e dou um Enter. Aí, o meu pilar não vai sair do lugar. Deixa eu procurar um local aqui que tem como eu fazer esse outro exemplo de pilar. Aqui, ó. Aqui é um bom exemplo. Ó. Se esse pilar aqui no meu desenho, ó, se esse pilar eu não tivesse previsto na arquitetura a projeção desse, se tivesse tirado esse, tivesse deixado os dois sem, por exemplo, como que eu lançaria esse pilar aqui agora? Já que eu não tenho a projeção dele. Eu vou em pilar, clico de novo, olha lá, 20 por, no caso agora acho que é 50, né? 20 por 50, ok. E aí onde que eu vou clicar? Não tem um pilar em azul para eu clicar. Então, o que me resta
é clicar na parede. Então eu venho aqui nesse cantinho da parede, ó, e clico, ó, cliquei no cantinho da parede. Eu quero meu pilar vertical ou meu pilar horizontal? Eu quero ele vertical, então vou deixar ele vertical. E agora eu vou posicionar ele para direita ou para esquerda? Para esquerda. Para baixo ou para cima? Para cima. Tá vendo que ele está começando a ir para o lugar dele. Então eu clico mais uma vez com o botão esquerdo do mouse. E agora sim, o deslocamento é super importante. Porque se eu colocar 0 de deslocamento, o pilar vai ficar exatamente onde ele está sendo projetado aqui. Ó. Tá certo isso? Não. Ele está faceando com a parede e sobrando um reboco de 3 centímetros do outro lado. E o certo é ter reboco em volta dele inteiro. E um reboco na casa de 1,5 centímetro, 2 centímetros, assim por diante. Então, pela arquitetura, é 1,5 centímetro. Pela arquitetura que foi feita. Porque o pilar é 20 e essas paredes, essa projeção da parede está de 23 do pilar. Então, quer dizer, foi pensado na arquitetura deixar apenas 1,5 de cada lado. Então, você digita 1,5, não vírgula. Vírgula é coordenada no EBEC. Ponto que é fração. Então, 1,5. E dá um Enter. Olha lá o que aconteceu com o desenho. Ele andou 1,5 a partir do ponto onde eu tinha começado a lançar. 1,5 para a esquerda e 1,5 para cima. Olha lá, ele encaixou exatamente onde era para ter sido encaixado mesmo. Aquela linha azul que tinha antes. Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Não sei se esse também é por 50, mas vamos lá. Pilar de 20 por 50, ok. Escolho esse canto de cima, deixo o desenho na vertical, coloco ele esquerda inferior e 1,5, dou um Enter. Olha lá, encaixou onde eu preciso que ele encaixe. Então essa é uma opção de fazer isso no CAD ou no EBERIC sem os desenhos de CAD, né, sem essas linhas azuis. Ou, se já tiver a linha azul, você já desenha exatamente em cima. Aqui fica muito lindo, perfeito, porque até o contorno da parede eu já programei ela na arquitetura para vocês. Mas se você pega um projeto onde não está previsto os pilares, essa linha passa direto, então você ainda tem que programar onde vai ter o requadro, como vai ser. Então, aconselho ser feito no CAD mesmo, porque lá tem mais ferramentas para você ir trabalhando em cima disso. Então, voltando no nosso lançamento de pilar aqui, eu continuo, ó, pilar 20 por 55 e vou lançar esses com o desenho em azul do meu pilar. Então, eu vou clicar num canto, colocar o meu pilar deitado para a esquerda inferior e 0 de deslocamento e Enter. Uma coisa que eu não tinha feito ainda, porque eu fechei a ferramenta, abri de novo para lançar um outro exemplo para vocês. Mas está vendo que a ferramenta continua ligada, então eu preciso toda hora ir lá em pilar. Se eu for lançar agora outros pilares de 20 por 55, eu posso continuar o processo sem precisar ficar clicando na ferramenta. Só porque é importante ressaltar que o próximo pilar ele vai ser de 20 por 55 e o próximo pilar também vai ter deslocamento 0, porque esses dados você já cadastrou nesse pilar que a gente acabou de lançar. Então, quer dizer, o meu próximo pilar vai seguir as configurações do último pilar lançado. Então, se eu clicar aqui no canto vertical e para a direita, ele nem me pergunta mais sobre o deslocamento, porque ele já deduz que eu quero o deslocamento 0. Então, você só continua a lançar pilar se todos os outros tiverem a mesma configuração de tamanho e de deslocamento. Ó, esse pilar aqui, ó, eu posso vir aqui, por exemplo, no canto, ou aqui. Vou lançar um no meio agora. Cliquei no meio, deitado, para cima, para baixo ou central? Central. Cliquei, ele nem me pede mais deslocamento. Esse, mesma coisa, ó, deitado para cá. Esse. Aqui e aqui. E aí vai. Esse eu vou fazer o contrário, daqui para lá. Esse daqui para lá. Aqui mesma coisa, deitado e esquerda inferior. Esse em pé e direita inferior. Esses aqui de outro tamanho, nem vou lançar. Antes da gente continuar, vamos discutir sobre o que eu falei, de qual o ponto que eu escolho para fazer o meu pilar. Vamos parar para pensar, ó. Aqui, ó. Esse aqui é um bom exemplo. Isso aqui. Embora a gente está no térreo, que é um pouco mais difícil de entender, no tipo 1 era mais fácil, porque tem as paredes,
mas vai dar para entender com esse exemplo aqui. Aonde eu usei como ponto de referência para lançar o pilar, vou até lançar novamente, ó. Quando eu lancei esse pilar, eu escolhi clicar aqui nesse canto, ó. Vamos supor que eu escolho agora clicar nesse canto de cá, ó. Então, aproximo desse ponto, coloco ele na vertical e coloco ele em superior esquerdo e 0 deslocamento. Então, você está percebendo que cada vez que eu lanço, aparece um quadradinho aqui, ó, no pé do pilar, ó. Cada um está aparecendo em um lugar diferente, ó. Aqui tem um quadradinho, esse outro tem um quadradinho, e assim por diante. Agora, qual que é a diferença disso? Esse quadradinho é o que a gente chama de ponto fixo. E é muito importante entender isso. Esse é o ponto fixo do pilar. Viga também tem, mas o pilar, esse é o nosso ponto fixo. O que significa ele? O próprio nome já diz tudo. Esse é o ponto que vai ser fixo, que não vai ter mudança de forma nenhuma. Ele não vai sair dessa coordenada. Então, essa coordenada dele aqui, ó, é lá, ó, 600, aqui embaixo a coordenada. Se a coordenada dele é 649 e 1075, ele não vai sair daqui mais. Por que eu falo isso? Porque às vezes você precisa mudar o tamanho do pilar no decorrer do dimensionamento. Você não vai adivinhar o tamanho de pilar de tudo, e o pré-dimensionamento não é garantido. Então, se eu precisar aumentar esse pilar em 10 centímetros no futuro, essa posição que a gente coloca como origem, que é o nosso ponto fixo, ele é essencial. Vou dar um exemplo. Ó. Onde eu coloquei esse ponto fixo aqui? Será que ele ficou na melhor posição possível se eu precisar aumentar esse pilar? Vamos ver? Se eu der 2 cliques em cima do nome do pilar, em cima do P, principalmente, que é em cima do número que às vezes dá erro, em cima da letra P, 2 cliques, vai abrir aquela janela que mostra as informações desse pilar. Se eu resolver aumentar de 55 para 70 e der um OK, olha lá, meu pilar vai aumentar. Ó. E o que aconteceu? Ele aumentou para cima. Por que ele aumentou para cima? Porque o ponto fixo está aqui embaixo. Então ele aumenta daqui para lá, não vai aumentar para baixo. E se aumentar na largura? Se o ponto fixo está do lado direito, ele vai aumentar para a esquerda, porque esse ponto, essa vértice desse pilar não sai desse lugar. Então, se eu precisar aumentar a largura para 30, olha lá para onde que ela aumenta. Daí vem a pergunta, se eu realmente precisar aumentar esse pilar para 25 de largura, 30 de largura, onde eu posicionei esse ponto fixo está certo? Será que é a melhor opção? O meu projeto está todo lançado, todos os pavimentos, aí eu vou precisar mudar só esse pilar, e é claro que em todos os pavimentos, né, ele é uma aprumada, vai me atrapalhar tudo, porque esse pilar vai aumentar para o lado errado. Ele está aumentando para o lado do corredor, vai ter que fazer um recuadro dentro lá do ambiente, eu não lembro aqui se era um corredor, se era um banheiro, na minha planta baixa. Então, quer dizer, não é ideal isso que está acontecendo. Aqui acho que era um banheiro. Então, vai invadir o banheiro. Então, quer dizer, se eu precisasse realmente aumentar esse pilar, deixa eu voltar aqui para 20 por 55. Se eu realmente precisar aumentar esse pilar o ideal é que ele aumentasse para fora. Já está tendo recuadro para fora, tem um pouco mais, não faz a menor diferença. Então, esse ponto fixo eu deveria ter ficado, era de cá, ó. Então, você tem duas opções. Uma opção é totalmente inviável, que é o que eu vou fazer agora, que é a que todo mundo faz quando está aprendendo, que é o quê? Ah, vou deletar o pilar e fazer de novo. Esse é o pior disparado. Por quê? Você perde tempo em vir e lançar um pilar de novo, e agora com ponto fixo no lugar certo. Aí você pode vir falar, mas nem foi tão difícil assim. Não agora. Mas que hora que você percebe o erro? Quando o projeto está totalmente lançado. Vigas, lajes, pilares em vários pavimentos. E como é que você tira um pilar desse pavimento? Você vai apagar todas as lajes e vigas em volta dele, em cada pavimento? Você vai ficar o dia inteiro fazendo isso. Então, não é a melhor opção deletar as coisas. Tem como você editar as coisas. Então, aqui, como eu apaguei e voltei de novo, tá vendo que o meu ponto fixo agora ficou no outro local? Porque eu lancei esse pilar. Se eu tivesse pensado desde o começo, eu já tinha lançado esse pilar com um ponto fixo nesse ponto onde eu estou passando o mouse, vertical e para cá, porque eu já tinha essa expectativa, esse entendimento de que meu ponto fixo é ideal aqui, o meu pilar aumentar para fora. Vamos testar? 2 cliques no P,
abre aqui a janela de edição, coloco meu pilar de 30 por 70. Olha lá para onde ele aumenta agora, para fora e para fora. Ele não vai invadir aqui os ambientes, nem o banheiro e nem a cozinha. Então é assim que deve ser posicionado o ponto fixo. Aí voltando aqui para o pilar que a gente tinha, o erro que tinha tem como ser consertado? Tem, sem precisar apagar. Então, o que eu poderia ter feito aqui? Ó? Eu poderia ou botão direito no P, e aparece um monte de atalho para utilizar, ou eu vir aqui em pilares e tem todas as ferramentas aqui também. E essa ferramenta, essa que eu estou passando o mouse aqui agora, ó, editar prumada. Eu uso essa ferramenta de editar prumada. Ou eu clico aqui, ou se eu tivesse clicado com o botão direito no P, também tinha o editar prumada aqui, ó. Eu uso muito esses atalhos para poder achar mais rápido, mas tanto faz, fica a critério de cada um. Ou ir na ferramenta, que tem o seu ícone, ou botão direito e vai em editar prumada. Quando você clica em editar prumada, vai mostrar o pilar, quantos pavimentos esse pilar aparece. Por isso é importante fazer assim, porque se você já tiver lançado esse pilar em todos os outros pavimentos para cima, vai ter todos aqui para você editar todos aqui mais rápido. Como que eu mudo? Ó? Já está na baldrame. Aqui, mudar o ponto fixo. Então, na ferramenta editar prumada, tem esse ícone, mudar ponto fixo. E ao ir clicando aqui, olha lá, o ponto fixo vai mudando. Ó, vou deixar o errado, olha lá, estava assim, e para eu corrigir, botão direito, editar prumada, e vou clicando em mudar ponto fixo, ele vai dando a volta lá, tá vendo? Até chegar no ponto que eu quero. Tá vendo que sumiu? Quando some, o ponto fixo é no meio, para quando eu quero que aumente o pilar para todos os lados. Então tem como também ser no meio. Se eu clicar mais uma vez, aí ele vem para onde eu queria. Ficou aqui embaixo, é só fechar, não tem que dar ok, nem nada. Fechou, ele foi para onde eu preciso. Vamos pensar os outros, que eu lancei todos aleatórios, só para a gente discutir isso. Ó. Esse pilar 4 meu, ó. Se eu editar aqui uma largura para ele, o que vai acontecer? Ele vai invadir o meu banheiro aqui, ó, e eu não quero que isso aconteça, vai invadir o quarto. Então, esse ponto fixo não está legal aí. Onde que seria legal? Aqui embaixo, ó, porque ele aumentaria para fora aqui e para cá, ó. Não fazia requadro estranho aqui pro lado de cá, e fazia só o requadro que ele já está programado lá. Já existe um requadro pela arquitetura, então continue tendo esse requadro. Talvez até maior do que o previsto, mas é um requadro mesmo assim. Então, botão direito, editar prumada e mudo esse ponto fixo para o ponto que eu quero. Olha lá, aqui, ó. Agora sim, é um pilar que se eu precisar que ele seja mais largo, ele vai ficar requadrado para fora do mesmo jeito que já estava, só com um valor um pouco superior. Essa mesma coisa, aqui não tem a planta, a arquitetura do pavimento tipo, que é mais fácil de entender, mas aqui, ó, no pavimento tipo, esse pilar, se precisar aumentar, o negócio dele vai aumentar para cá, ó, né? Aumentaria nessas posições. Então, se eles aumentam nessa posição, qual foi o único nó que eu não mexi de lugar, que ele está fixo até o momento? Ó? Esse aqui, ó. Então, esse aqui que é o meu ponto fixo que eu tenho que utilizar lá no Eberic. Então, aqui no Eberic, o ponto fixo deveria estar aqui, ó. Então, editar, prumada e mudar o ponto fixo para esse local. E assim por diante, ó, esse outro, ó. Esse outro aqui, se eu aumentar o comprimento dele, ele vai invadir para fora. Será que é interessante invadir para fora? Vamos olhar aqui nosso pavimento aqui, olha lá. Esse pilar está encaixado certinho. O ideal é não aumentar de forma nenhuma, mas se precisar aumentar na largura, é melhor aumentar aqui para baixo, né? Melhor aumentar para baixo, olha lá, na largura. Então, é um desses dois pontos aqui de cima que tem seu fixo, ó, ou esse ou esse. Agora, se ele aumentar para fora, vai dar um dente um pouco estranho aqui na fachada, né? Então, talvez, para evitar um ponto mais estranho na fachada, talvez seja melhor aumentar para cá. Como eu disse, nenhum dos dois é bom. O bom é não aumentar de forma nenhuma. Mas se precisar aumentar, qual o melhor ponto fixo em questão? Seria esse aqui o melhor ponto fixo, que aumenta para baixo e para dentro da sala.
certo? Então, para esse eu vou escolher aqui em cima. Para esse aqui, tá vendo que já tem recuadro para os dois lados? Então, para esse, o ideal é que se precisar aumentar, ele aumente assim, ó, para todos os lados. Então, aonde está sendo fixo, no entanto? Aqui que está sendo fixo, ó. Nesse ponto aqui, que está sendo o meu fixo, ó, esse do meio. Que aumentou para um lado, aumentou para o outro, aumentou lá para dentro. Então, é uma opção, né? Ou, se eu quisesse também, é uma opção ótima também, isso aqui, ó. Se eu tivesse aumentado nesse outro sentido aqui, ó. Assim também seria bom, não invadiria a sala. Então, um ponto fixo legal também seria esse do meio aqui, ó. Esse também seria um ótimo ponto fixo. Esse, o melhor ponto fixo já seria aqui, ó. Pela aquela questão do pilar aumentar, ó, é para lá e não para fora, aqui na sacada. Então, esses três nós já pensamos aqui, agora vamos lá e alteramos. Ó. Esse, vou editar a aprumada e posicionar ele ali, aqui, que aí aumenta para cá e para lá, como a gente acabou de prever. Esse já está ótimo aqui, ó, aumenta para fora, né, e para os lados, olha lá. Ó. Se eu aumentar a largura dele para 40, ele aumenta para os dois lados, ó, tá vendo? Porque ele está fixado no meio. Então, ele aumenta para os dois lados sem nenhum problema. Agora, esse outro aqui, eu quero que ele aumente para cima, né? Porque está requadrando para dentro da sacada. Então, vou editar a aprumada, porque não está no lugar legal, para esse ponto aqui. Esse, ó, onde ele está aqui, será que é legal esse ponto? Vamos ver lá na arquitetura. Ó, coloquei aqui como fixo, essencial LCI, ó. Porque se aumentar o tamanho do pilar, olha lá, aumenta para fora e para lá. Não invade o quarto, já continua só aumentando o requadro que já tinha para um requadro um pouco maior. Então tá ótima a posição dele ali, ó. Aqui tá excelente, não precisa editar. E essa mesma coisa, né? Esse aqui o mesmo exemplo que a gente acabou de discutir, ó. Se precisar aumentar, vou até aumentar o reboco junto para ficar bem claro isso que eu tô falando. Ó, aumenta o reboco e a minha arquitetura vai ter um requadro que já tinha lá, igualzinho o requadro que tinha, só é um requadro em proporções maiores, ó. Um requadro em proporções maiores. Então, aqui que é a melhor posição para ele, então tá certo também. E esse, ó, esse tá aqui em cima, vamos ver lá na nossa arquitetura. Eu só tô voltando na arquitetura porque nós estamos olhando o baldrame, né? Se fosse o pavimento tipo, já dava para ver pelo próprio desenho que estava lá. Esse também é essencial, tá aqui onde ele está, porque se aumentar, aumenta ali para fora, aumenta para fora e não invade o apartamento, certo? Então, voltando lá, esse também está correto. Agora, os próximos que a gente lançar, se já pensar nisso, ó, você já não erra mais. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque você vai lançar um pilar de 20,55, já pensa nisso para não ter que ficar corrigindo isso aí. Então, já para e olha, onde que era o melhor lugar aqui mesmo? Era aqui, para ele aumentar para fora e para aquela ponta. Então, eu coloco aqui e assim, zero deslocamento. Esse outro, a gente pensou em colocar ele aqui, que ele aumenta para esse lado esquerdo superior. Aqui embaixo, mesma coisa. Ó. Aqui, deitado, para aumentar esquerda inferior. E esse, nesse ponto, deitado, para aumentar para direita inferior. Esse é para aumentar para o lado da sacada e para dentro da edificação, para não invadir o chanfro aqui da sacada. Então, fica aqui, ó. Tá lá. Essa é a mesma coisa, né? Invadir para dentro, não para fora. Então, coloco aqui, que aí ele, se aumentar, aumenta para dentro. E esse era aquela opção de aumentar é para fora aqui na sacada, porque aqui tem uma parede fora a fora, então o requadro fica ali, né? Então, eu tô fazendo ele assim, que aí fica exatamente igual do lado de lá, só espelhado. Esse a gente não tinha definido, né? Esse aqui a gente não definiu. Mas aqui, se eu for aumentar ele, por enquanto eu vou pensar assim. Agora a gente volta na arquitetura e verifica. Esse a gente já tinha pensado, é para ele aumentar para fora. Então ele aumenta para fora. E esse também é para aumentar para fora, né? Foi o primeiro que a gente pensou, que era esse pilar 13 aqui.
Vamos olhar só esse aqui, 21, que faltou observar ele. Como é a planta do tipo dele, né? Esse aqui não é o tipo. Aqui. Olha lá. O ideal é como a gente programou mesmo. Se ele precisar aumentar, ele aumenta, ó, nesse sentido. Não invade aqui o corredor, não vai ficar um dente no corredor. Já tem recuadro dentro da sala, então vai continuar existindo recuadro para os dois lados e para dentro. Então, esse aqui é o ponto-chave para colocar o nosso ponto fixo. O mesmo acontece aqui, ó. O ponto fixo tem que ficar aqui. Vamos olhar se está lá mesmo. Esse não está, está do outro lado. Ele está invadindo o corredor, então vamos mudar. Botão direito, editar prumada e clicando até ele ficar onde eu preciso que ele fique. E falta esses últimos que, no caso, vai empilar de novo, porque ele é 20 por 50. Ok. Aqui tá fácil, tem as paredes, dá para perceber, ó, que eu quero que aumente aqui, ó, é para fora, ó. Para fora. Então ele aumenta para cá e para cima, para não dar recuado aqui embaixo. Essa mesma coisa, para não dar recuado dentro da escada. Esse mesma coisa, para não dar recuado dentro da escada, ele vai invadir aqui para fora. Esse também fica nesse ponto, ó, aumenta para baixo e para fora. Esse aqui também é para aumentar para fora e não para dentro da escada, então aqui nesse ponto para fora. Esse ficou errado, né? A gente usou ele para desenhar, mas depois tem que mudar o ponto fixo. Esse daqui para fora, para não invadir o elevador e diminuir o tamanho do elevador. Esse já está alinhado aqui e assim, para não dar recuado aqui dentro. E nem percebe o recuado lá fora, porque quem olha não sabe a largura que vai dar. E esse aqui, ó, nesse ponto, que ele invade para fora aqui, não invade o elevador de forma nenhuma. Temos mais um aqui, né? Esse tem que olhar lá na arquitetura, como é que é essa parte aqui, vamos ver lá. É aqui, ó lá, é para invadir para dentro. Não tem recuado por fora, tem um recuado interno aqui para ficar no mesmo alinhamento dos demais. Então, ele fica aqui para dentro. Agora vamos ver, esse aqui e esse outro, a gente tinha lançado eles naquele esquema de não ter definido no CAD. Então, por não ter definido no CAD, nossa opção ou era clicar aqui ou aqui, porque para cá nem tem pontos. Então, eu clico aqui e lanço ele para cá com ponto 5. E aí, depois que eu mudo o ponto fixo, né, editar prumada e mudar o ponto fixo, é uma opção. E existe outra opção, que é uma ferramenta de captura própria para isso. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, que já deu uma 1h40, o que eu vou fazer? Vou mostrar essa última ferramenta para lançar esse último pilar. Lembra que o pilar que eu comentei desse aqui, o ideal é que o ponto fixo dele fosse aqui, ó, ou seja, se eu quisesse lançar esse pilar, o ideal é que o ponto fixo fosse mais ou menos aqui. Ó, clicaria aqui assim e aí lançaria ele para cá. Ó. Mas é claro que se eu fizer isso, o meu pilar não fica certo. Ó. Não tem como eu acertar no chute 1,5 cm para cada lado, para ele ficar aqui. Então o que eu tenho que fazer? Ou você vai em desenho, faz uma linha aqui, ó, faz uma linha aqui. Isso já é suficiente para você voltar para lançamento, pilar, e aí lançar o seu pilar daqui para lá com 1,5 de comprimento, olha lá, resolvido o problema. Mas se você quiser usar ferramentas que o programa te propõe para não precisar desenhar, você vai usar essa ferramenta aqui embaixo, ó, passar o mouse aqui embaixo. Aqui tem várias ferramentas de captura, igual no CAD, o Snap lá, onde você troca aqui para captura de ponto central, extremidades, intersecção, perpendicular. E esses 4 últimos são as ferramentas um pouco diferentes, onde você só liga elas se for usar e desliga depois. Essas 4, ó, uma pega ponto médio, intermediário, onde você, se você usar ela, quando clicar em um ponto, ó, pilar, por exemplo, clicar em um ponto e depois clicar no outro, ele acha metade da distância. Então você consegue lançar no meio de um vão.
é ideal, às vezes a gente usa ela e desliga para não usar mais. Esse é um quadrante que você consegue marcar os 4 pontos dos cantos, ele acha o meio. Esse é ótimo para o software de elétrico, para ele achar o centro das lâmpadas do quarto. E esse que eu quero usar agora, ó, que é o ponto na intersecção. Quando eu clicar nesse, ó, o que vai acontecer? Ó? Liguei o ponto na intersecção, vou lá na ferramenta pilar, ok, e o que vai perguntar? Ele vai me pedir não um ponto, mas uma linha. O ponto que eu quero não é esse aqui embaixo, que eu tinha até feito uma linha fictícia aqui para usar. Então, quais duas linhas que tem como intersecção esse ponto que eu quero? Essa linha aqui é uma, lá, cliquei, ela até projeta ela, e a outra essa linha de baixo. Quando eu clicar nessa de baixo, vai achar o encontro entre as duas, ela acha o encontro. Aí eu lanço o pilar vertical, superior direita, 1.5 de cobrimento, deslocamento, e o pilar fica exatamente onde eu quero. Então, eu não fiz uma linha, eu simulei uma linha, clicando nas duas linhas, achando a intersecção entre elas, e isso resolve a minha vida. É claro que terminou de usar, vai lá e desliga ela na mesma hora, senão ele vai te atrapalhar quando você estiver fazendo alguma coisa que não precisa de intersecção. Então, feito isso, eu tenho todos os meus pilares lançados aqui. Não converti isso em fundação, ainda não fiz muita coisa, mas aqui já é o suficiente para a gente iniciar, certo? Por enquanto, eu não vejo ele no 3D, porque eu não levei ele para nenhum outro andar, para ele ter continuidade, e nem converti ele em fundação, para que ele tenha uma continuidade para baixo. Isso será feito na nossa próxima aula síncrona, certo? Então, boa noite para vocês. Tentem fazer até esse ponto, salvem o arquivo de vocês. Eu vou enviar esse arquivo do jeito que ele está aqui, para a gente continuar na próxima aula, para aqueles que não conseguirem fazer ou tiver tido algum erro no lançamento. Então, até a nossa próxima aula.